Retomamos a sessão do dia 27 de julho de 2021. Boa tarde. Período da tarde, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semira de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Liviane Portimeira. Nós iríamos seguir pela ordem, como é o natural, mas nós vamos julgar agora dois processos que são muito semelhantes a dois que nós julgamos já no início dessa sessão, porque havia patrono. Então, os patronos participaram de dois, mas sobraram dois muito semelhantes. Nós vamos começar essa segunda parte da tarde com o item número 50, cuja recorrente é Brother International Corporation do Brasil Limitada, de relatoria da doutora Semiramis. Doutora, por favor. Obrigada, presidente. Esse caso é aquele caso das máquinas de costura e bordado. Ele é exatamente igual ao que nós julgamos com a presença do patrono, da patrona, né, doutora Germana. E esse aqui é outro advogado. O caso é o mesmo, a lavratura dos autos também foi para cobrança de tributo em virtude da reclassificação fiscal, também a cobrança da multa por falta de guia de importação ou documento, e também a classificação incorreta, a multa de 1%. Qual é a diferença deste caso em relação ao outro que nós já julgamos? Esse aqui, a diferença de tributos não foi só imposto de importação, como naquele caso. Aqui a gente teve diferença também de IPI importação e de PIS e COFINS importação. O que eu fiz aqui? Eu tratei da classificação fiscal, que está correta a classificação pela fiscalização em virtude da solução de consulta que o contribuinte tem, e também fui informado no auto de infração que a própria recorrente passou a adotar o código após essa lavratura, que é o código da solução de consulta. Então, mantive a cobrança dos reflexos dos tributos, com a multa e os juros. Em relação à questão da guia de importação, também mantive, em virtude da classificação incorreta e incompleta, e também a infração relacionada à classificação incorreta. Como essa importação aqui, ela foi direta, né? Então, o contribuinte do PIS e COFINS importação é recorrente. Então, eu apliquei a repercussão geral do valor aduaneiro de PIS e COFINS importação. Repercussão geral que fala que não se inclui na base de cálculo do PIS e COFINS importação o ICMS e o valor das próprias contribuições, que é aquela repercussão transitada em julgado, o RE 559937. Então, aqui a minha conclusão foi provimento parcial em relação a isso, por causa da aplicação de ofício, em virtude de ser uma repercussão geral, né, para excluir o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições nos termos do consignado pela Corte Suprema. Então, é a única diferença aqui. O outro não teve cobrança de PIS e COFINS e nem IPI, né? Por isso que não foi provimento parcial, foi negativo. Então, presidente, é isso. Foi parcial provimento para excluir da base de cálculo do PIS da COFINS, importação, tá? O valor do ICMS e o valor das próprias contribuições. Eu pessoalmente não concordo com... Ela não alegou, foi de ofício, né? Aquele do valor aduaneiro, né? Aquele que a base de cálculo. É aquele que a base de cálculo tem que ser valor aduaneiro. Mas foi de ofício. Mas já foi até revogada o dispositivo legal. Não, eu concordo, mas assim, por exemplo, eu tenho um caso que era concomitância, que já estava na justiça, eventualmente, ou eu não sei, ela pode ter usado crédito. Eu acho que não dá para dar de ofício, mesmo sendo o aduaneiro. Eu concordo em conceder, mas não de ofício.
Ele pode resgatar isso de outra forma, porque assim, foi lançado um auto de infração aqui, né? Esse processo é muito antigo, foi antes do estabelecimento da repercussão, então a recorrente não teve nem chance de incluir isso no recurso voluntário, porque o processo de 2006, muito antigo. Eu não concordo com a FIP, porque nem sempre é tão simples e tão vantajoso esse cálculo. Porque a base de cálculo aplicada foi a anterior, né? Que tinha aquele cálculo maluco de incluir tudo sobre tudo, inclusive as suas contribuições, tinha uma fórmula doida lá. Exatamente. E o STF disse que tinha que ser o valor aduaneiro, né? Sim, não, isso já é de 2013. Eu acho que daria, assim, para aplicar de ofício. Porque o auto de infração, né? Ele não teve como se ressarcir disso de outra forma, ou utilizar de outra forma, porque foi constituído pelo auto de infração. Não está na não cumulatividade dele. Mas restituir de ofício? Eu acho que não dá. Sem pedido de restituição? Não, gente, ninguém está mandando restituir, a gente está falando de um auto de infração, vai descontar esse pedaço. Entende? Porque foi constituído indevidamente? Na verdade, é só em relação ao auto de PIS e COFINS, tá? O resto não. Então, o auto de PIS e COFINS de importação, a cobrança de tributo só, né? Infração 1, que é tributo recolhido a menor, foi constituído pelo auto de infração, só que você constituiu um PIS e COFINS de importação com valor total aduaneiro antes do reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da base de cálculo do PIS e COFINS de importação. Então, o reconhecimento de ofício, ele é com base no 62 do regimento interno. Só então, ajustar a base de cálculo do auto de infração. Aqui a gente não está devolvendo nada para ninguém, a gente só está tirando da base de cálculo do auto essa pequena fração. Até porque todo o resto foi mantido. Você está desfazendo o que foi feito errado, só isso. Tá corrigindo. Pior que não, né? Na verdade, quando ele fez, estava correto. Na verdade, não tinha, naquela época, a repercussão. E aí, a minha dificuldade é justamente essa. O fiscal não tinha como aplicar, porque não existia. O contribuinte também não tinha como recorrer, porque não existia. Né? Agora, a gente sabe que a base de cálculo está construída errada, e o conhecimento de ofício é por duas razões. É por ser matéria de repercussão geral, que a gente é obrigado a observar no 62, e porque tudo que mexe com base de cálculo, eu acho que a gente tem que analisar, ainda que não seja pedido, né? Quando ele reclama do valor aduaneiro, está meio implícito aí. Travou, meu. Não consigo abrir seu arquivo. Vocês conseguiram abrir? Só o Eric, não? Não, o meu tá rodando aqui, não deixou eu abrir. Abri os dois. Quer que eu te mande por e-mail, Eric? Eu quero, se você não se incomodar. Não sei o que aconteceu aqui. Pior que eu não consigo fechar nada, fica rodando. Tá rodando também, que estranho. Tá também? O meu abriu, mas não mexe. Eu não consigo ler as partes que eu queria reler. Eu não consigo. Eu acho que travou. Será que é T que travou? Eu acho que sim, Lisiane. Eu acho que sim, que eu também não consigo. Eu queria reler as partes para... Sim, mas se você puder mandar por e-mail, já que você vai mandar para manda... Eu consegui fechar a pasta T, não consigo abrir de novo. Quem mais precisa? Todo mundo? Ninguém leu? O meu mexeu agora, foi só ali fechar. Eu abri normalmente, ele demora um pouco, mas carrega. Para quem eu mando por e-mail, além para mim não. Para mim. Para quem? Para mim. Para mim. Eu recebi, abri. Acho que a minha internet ficou lenta aqui por algum motivo.
Mandei para a Sabrina e para o Ari. Obrigado, sim. Muito obrigada. É nesse daqui que tem aquele trecho que eu li do Jorge, porque ele foi o relator na DRJ, que ele trata do licenciamento automático, não automático, aquele trecho eu achei bastante esclarecedor, porque eu realmente não sabia como funcionava, né? E ele adora escrever, foi né? desse processo. Dá aula. Então tem advogados diferentes, até as decisões também são diferentes, né? Elas foram no mesmo sentido, mas as fundamentações são diferentes. Foram também turmas diferentes na DRJ. Ok. Então, a gente vai dar de ofício acertar a base de cálculo do auto de infração de acordo com a decisão da STF. Só o PIS e COFINS, né? Só o PIS e COFINS. Que me preocupa um pouco, porque eu estava vendo justamente isso nos outros processos, né? E é que aqui eu acho que é muito tranquilo. Nem sempre é bom para o contribuinte essa revisão, porque na entrada e na saída, principalmente quando envolve serviços, pode não ser interessante. Mas aqui o que eu me lembro que a gente discutiu aqui na turma, até puxado pela própria presidente, era em relação a outros tipos de importação, né? Que não fosse a direta. Não sendo importação direta, a gente não aplicaria, porque ele não era o contribuinte, né? Isso eu me lembro da gente ter discutido, mas a falta de aplicação eu não me lembro. Eu acho que a gente sempre aplicou. Tirando os casos de importação que não fosse. Mas tá bem, eu acho que aqui é tranquilo. Porque realmente, como é um lançamento, ele não recolheu, né? Estou satisfeita. Podemos ir adiante? Mais alguém está olhando? Não? Só eu mesmo? Fiquei com dúvida. Então, nós estamos no item 50 e a proposta da relatora é dar parcial provimento nos termos do voto, é basicamente reconhecer de ofício a base de cálculo de PIS e COFINS na importação. Podemos votar? Doutora Ali, por favor? Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Lina? Acompanho. Obrigada. Doutora Justileia? Acompanho a relatora. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 50, por unanimidade de votos, dar provimento parcial dos termos do voto da relatora. Agora, nós vamos para o item 54. Deixa eu ver se o 50 não é... Não. Nós vamos para o item 54. Esse sim é um paradigma. A recorrente é a Leone Automóveis Brasil Limitada, de relatoria também da doutora Semiramis, por favor, doutora. Obrigada, presidente. Esse é o reflexo do auto de infração que nós julgamos da Leone Automotive. A gente reconheceu a decadência no período de 2006. A diligência já tinha também concedido a reversão total do primeiro trimestre, a decadência reconhecida do segundo e terceiro trimestre, mas aqui nos autos a gente está tratando do período de segundo trimestre de 2008.
E nesse período a recorrente teve indeferido o pedido de compensação, porque ela ofertou aqueles PERDECOMPs, que a gente utilizou, inclusive, para saber se ela tinha saldos credores à época, e ela tinha PERDECOMP para os dois. Só que aqui, após toda a reconstrução do auto de infração pelas glosas que foram mantidas no anterior, ou seja, a correção do creditamento na entrada, havendo erro de alíquota na entrada, foi corrigido o creditamento, alíquota de 15 passou para 5, então o creditamento foi posto com 5. Creditamento de 5 com alíquota 0 foi posto para 0, foi feita toda aquela reconstrução da base de cálculo que a gente viu no processo anterior com o Dr. Luiz. Aqui também é outro patrono, mas é reflexo totalmente daquele auto de infração, porque o contribuinte ofertou as declarações de compensação, mas foi aberta a auditoria que culminou com a lavratura do auto de infração e também a informação se os trimestres sujeitos à repetição já em DECOMP, se eles eram passíveis de homologação total ou parcial. E as glosas, tanto da correção das alíquotas no creditamento na aquisição, foram corrigidas, e também a questão da falta de cumprimento do disposto no dispositivo da suspensão do IPI. Então, essas duas glosas foram saneadas em relação ao outro processo. Saneadas no sentido de que foram devidas essas glosas. Então, aqui, para o período do segundo trimestre de 2008, não tinha saldo mais disponível para qualquer compensação. Então, aqui só tô aplicando a decisão do outro para dizer que não tinha crédito, né? Se não tinha crédito, realmente não tinha que se homologar aqui. E me remetendo, claro, ao processo do auto de infração. As matérias de defesa são iguais às do auto de infração. E aqui, nesse período específico, não teve. Há outros períodos em que, mesmo com as glosas, ainda sobrou crédito para a repetição, mas não foi o caso desse aqui. E os outros processos, eu não sei onde está, não está com a gente. Ah, tá sim, desculpa, eles estão todos em apenso. E aí, o que acontece? Como o resultado do auto de infração, ele já colocou lá quais são os trimestres que ainda tinham saldo a serem reconhecidos, então isso vai ser aplicado também com os outros que estão em apenso. Só esse aqui que está fora do apenso. Então, esse aqui é por negar provimento ao recurso voluntário por falta do que mais reconhecer de direito creditório, em função das glosas do auto de infração. Ok. Esse aqui não. Podemos votar? Então, nós estamos no item 54, a proposta da relatora é negar provimento. Doutora Ari? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe a relatora. Obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Com a relatora. Obrigada. Doutora Jusileia? Com a relatora. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, no item 54, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Voltamos agora para a ordem. Se eu não me engano, vamos para o 34. É isso, doutor José Adão? São repetitivos, presidente. 56 desculpa, verdade. A 60. Sim. Vamos voltar lá. O item 54 ele é paradigma para os itens 55 a 60. Então, a decisão do item 54 vai ser replicada nos itens 55 a 60.
Então, eles consideram-se também julgados nesta sessão. Agora sim, podemos voltar ao item 34, de relatoria do Dr. José Adão. A recorrente é Dux Frango Sul S.A. Agroavícola Indústria. Dr. José Adão, a palavra é sua. É um recurso contra a decisão da RJ em Campo Grande, que recolhe precedente manifestação de conformidade contra a despacho decisório que homologou em parte as declarações de compensação objeto deste processo administrativo. A DRF em Santa Cruz do Sul reconheceu parcialmente o direito do contribuinte ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente, homologou as decompras até o limite do crédito reconhecido, conforme deste passo decisório, as folhas 26 e parecer as folhas 23 e 24. Conformado com a homologação parcial, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese prejudicial de conexão e a necessidade de julgamento em conjunto deste processo com o de número final 2009-51. 2. Erro no percentual de cálculo do crédito presumido da agroindústria. 3. A correta utilização do saldo trimestral do crédito presumido da agroindústria. 4. Erro na determinação da base de cálculo dos créditos contados das devoluções de venda. 5. O direito de descontar crédito sobre as despesas com frete na operação de venda. 6. A incidência da Selic sobre o saldo credor passivo de restituição. E 7. A necessidade de recomposição do saldo de períodos anteriores. 8. A necessidade de perícia. Analisada a manifestação, a DRJ julgou improcedente, conforme a acordo assim emendado. Tanto aí o elemento do acordo da DRJ, que eu não vou ler, porque essa matéria vai repicar aqui no recurso voluntário. Intimada dessa decisão, inconformada a recorrente por recurso voluntário, requerendo literalmente, seja reconhecido o cessamento de defesa por ausência de fundamentação e motivação pelo despacho decisório proferido à primeira instância administrativa com reconhecimento de sua nulidade e, por consequência, afastamento das gozas sobre a integralidade do crédito presumido. B. Se por hipótese não forem recolhidas as alegações de cessamento de defesa e nulidade da decisão de primeira instância, requer seja integralmente reformado o acordo 4.24.378 com reconhecimento da totalidade do crédito presumido da recorrente e o deferimento integral do pedido de ressarcimento formulado no presente feito. É preciso de correção monetária pela taxa Selic, com afastamento do auto de infração, processo 3.305.0071269/2009-51C, a reforma integral do acordo recolhido para que seja colhido o pedido de perícia e os quesitos formulados pela recorrente, com julgamento do processo em diligência, caso os argumentos trazidos no presente apelo a falta de documentação juntada aos autos, além dos documentos que sempre estiveram à disposição da fiscalização, não seja suficiente ao convencimento dos ilustres julgadores desse agrégio de conselhos de iniciativa e recursos fiscais para a total procedência do recurso voluntário com a inacessibilidade do montante integral do crédito. Para fundamentar seu recurso, expender senso razoável sobre da conexão e apreciação do presente processo com o auto de infração número 2009-51 e demais pedidos de ressarcimento. Naquele processo foram formulados autos de PIS e COFINS para o mesmo período de competência do PER em discussão, sem exigência de créditos tributários, determinando o estorno dos créditos presumidos da agroindústria excedente aos valores calculados no percentual de 35% das alíquotas previstas no artigo 2º da Lei 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. E também glosado o ressarcimento para a compensação do saldo credor desses créditos. 2. Matéria
não impugnada, reconheceu que cometeu erro em relação ao desconto de crédito sobre devoluções de venda. Contudo, manteve os documentos de defesa sobre os demais aspectos. 3. Dá competência para o julgamento da existência de ilegalidade e inconstitucionalidade. Alegou que a Secretaria da Receita Federal, por meio de seus órgãos jurisdicionantes, deve assegurar o direito dos contribuintes segundo os princípios constitucionais. 4. O cessamento de defesa de nulidade. Segundo seu entendimento, o despartecedor violou os princípios da legalidade e da verdade material. 5. Da importância da perícia de diligência. Defendeu suas realizações para se apurar o ressarcimento de conformidade com o artigo 8º da Lei 10.925/2004. 6. Da comprovação das informações prestadas no DACOM. Alegou que procedeu à juntada de farta documentação quando da apresentação da manifestação de conformidade, e inclusive indicou o quesito para a realização da perícia de diligência. 7. Da correta aplicação do percentual de 60% na apuração da base de cálculo do crédito presumido. Defendeu a determinação do percentual em função dos produtos fabricados e não dos insumos utilizados na produção. 8. Do direito ao ressarcimento do crédito presumido. O artigo 36 da Lei 2058 permite o ressarcimento da compensação do social do credor trimestral. 9. Dos créditos relativos a despesas de frete na operação de venda, quando suportado pela recorrente. Pagamentos realizados em empresas domiciliadas do país, responsável pelo transporte nacional de cargas. Defendeu o direito de descontar crédito nos termos do inciso 9 do artigo 3º da Lei 10.833 de 2003, combinado com o artigo 15, inciso 12 dessa mesma lei. 10. Da valorização dos créditos pela taxa Selic. Alegou que faz jus à toleração monetária em face da obstrução por parte da Receita ao ressarcimento. E 11. Da recomposição dos saldos acumulados de anos anteriores. Requereu, se acatado seus argumentos, a recomposição dos saldos acumulados dos créditos de anos anteriores desde seu início, de forma que coadunem com os saldos apresentados pela recorrente. Em síntese, o relatório. Passemos às preliminares, julgamento. Primeira preliminar, conexão julgamento em conjunto. A requerente requereu o julgamento em conjunto deste processo com os de números 2009-51, 2009-18, 2009-04 e 2009-41. Os 3 primeiros já foram julgados das instâncias administrativas, inclusive com decisões definitivas. Já o quarto será julgado em concomitância com este nesta mesma sessão de julgamento. Matéria não impugnada. A decisão recorrida foi acatada contra o equívoco cometido pela recorrente ao descontar créditos em duplicidade sobre as devoluções de venda. Assim, o julgamento dessa matéria ficou prejudicado. Legalidade e constitucionalidade. Ao contrário do entendimento da recorrente, o despacho pessoal não padece de legalidade ou de inconstitucionalidade. A decisão autoridade administrativa teve como fundamento a legislação tributária então vigentes, leis 10.637, 10.925 e 11.116. Já uma possível inconstitucionalidade dessas diplomas legais quanto à vedação do ressarcimento em espécie ou a compensação do saldo credor trimestral do crédito presumido à indústria, sua apreciação e julgamento pela súmula do CARF está vedada nos termos da súmula CARF número 2. Nulidade do despacho decisório. A recorrente suscitou a nulidade do despacho documento de cessamento de seu direito de defesa por ter violado os princípios da legalidade e verdade material. Ao contar o procedimento do despacho foi proferido com fundamento na legislação tributária vigente, que é a etapa do ressarcimento / compensação do saldo do credor trimestral do piso não cumulativo. Também não houve infringência ao princípio material da verdade, uma vez que o saldo do credor passivo de ressarcimento e compensação foi efetuado com base na documentação fiscal e contábil do contribuinte. Além disso, segundo o decreto 7035, são nulos os atos proferidos por autoridade incompetente ou com penetração do direito de defesa assim dispõe. No presente caso, não houve cessamento de direito de defesa, a fundamentação e motivação das glosas foram demonstradas pelo despacho decisório e permitiu ao contribuinte exercer seu direito de defesa. Tanto é que impugnou em primeira e segunda instância as glosas das quais discordou. Perícia. A recorrente solicitou perícia e ou diligência para apurar o ressarcimento de conformidade com o artigo 8º da Lei 10.925/2004.
Decreto 70.235, que regula o procedimento administrativo fiscal, assim dispõe quanto à diligência e perícia. Artigo 1016, a impugnação mencionará, inciso 3, os motivos de falta de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e razões e provas que possuem. Quarto, as diligências ou perícia que o impugnante pretenda ser efetuada, expostos os motivos que a justifique com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação do profissional do seu perito. No presente caso, não vejo necessidade da perícia solicitada. Comprovação das informações prestadas no DACOM. Em momento algum, seja no despacho terçório, seja na decisão recluída, houve alegação de que as informações do DACOM não foram comprovadas. A diligência e perícia foram rejeitadas para o cartório de primeira instância e entendeu que suas realizações seriam prescindíveis para o deslinde do litígio. As matérias em discussão nessa fase de recursal abrangem percentual de cálculo do crédito presumido da indústria, o direito ao recebimento / compensação do crédito presumido, desconto de crédito sobre despesas de frete na operação de venda, a incidência da Selic no ressarcimento e a recomposição dos saldos acumulados de crédito descontado. No recurso voluntário, a recorrente alegou conexão deste processo com os de números 2009-51, 2009-18, 2009-04 e 2009-41, solicitando, inclusive, o julgamento em conjunto. Conforme já destacado anteriormente, com exceção do processo 2009-41, que está sendo julgado concomitantemente com este, os demais já possuem decisões administrativas definitivas. No julgamento do recurso especial do processo 2009-51, objeto dos autos de infração do PIS e da COFINS, formalizado para exigir do contribuinte o estorno dos créditos contados e compensados indevidamente nos terceiro e quarto trimestre do ano calendário de 2009, a terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deu provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional para reconhecer o direito de contribuinte a apurar o crédito presumido da agroindústria no percentual de 60% das alíquotas previstas no artigo 2º da Lei 10.633, aliás, 637, corrigido, e 10.833 para afastar a possibilidade de ressarcimento da compensação do saldo credor dos créditos presumidos da agroindústria e negou o provimento ao recurso especial do contribuinte nos termos do acordo 9303.003.802, assim emendado. Crédito presumido da agroindústria, compensação, falta de previsão legal. O valor do crédito presumido previsto no artigo 8º da Lei 10.920, que somente pode ser utilizado para o desconto do valor devido às produções para o PIS e da COFINS, não podendo ser objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei 10.637/2002. A agroindústria percentual do crédito presumido. O montante do crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de 60%, quando se trata de insumos utilizados nos produtos de origem animal classificados nos capítulos 2 a 4, 16 e nos códigos 1501 a 1506, 1516.10 e as misturas ou preparações de gordura ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18. Ressaltando que, no presente caso, o ressarcimento refere-se ao terceiro trimestre do ano calendário de 2009, que também foi objeto dos autos de infração do processo 2009-51. Assim, passemos à análise e julgamento das matérias de mérito. Percentual de cálculo do crédito presumido da agroindústria. No presente caso, o contribuinte tem como atividade econômica, dentre outras, a agroindústria com frigorífico de abate de animais, aves, suínos e bovinos, processamento de carne, produção de alimentos destinados à alimentação humana e animal. A determinação do percentual da alíquota prevista no artigo 2º das leis 10.637 e 10.833 para a determinação do valor do crédito presumido da agroindústria atípica PIS e COFINS constitui matéria simulada pelo CARF nos termos da súmula de 157. Assim, por força do disposto do artigo 72, aplica-se ao presente caso aquela súmula para reconhecer o direito do contribuinte a apurar o crédito presumido do PIS agroindústria sobre os insumos de pessoas físicas ou de cooperar pessoa física com a aplicação da alíquota superior a 60% prevista
no artigo 2º da Lei 10.637. Cimento com compensação de crédito presumido da agroindústria. Em relação a essa matéria, em face da segurança jurídica e visando evitar decisão conflitante sobre a mesma matéria, em processo do mesmo contribuinte, tratando de mesmo fato gerador e período de competência, adoto como fundamento da minha decisão o voto do ilustre conselheiro Rodrigo da Costa Poças no review da Acordo 9303, 3.802 e processo 2009-51, assim transcrito. Então, aqui eu estou aplicando a mesma decisão do Rodrigo, porque eles já decidiram que para esse período aqui, ele não tem direito ao ressarcimento. Então, não poderia decidir diferente, porque a Câmara Superior decidiu de uma maneira e nós vamos decidir de outra. Então, eu estou negando provimento quanto a esta parte. DT3, desconto de crédito sobre despesas de frete na operação de venda. Já em relação a esta matéria, da mesma forma do item anterior, visando a segurança jurídica e a prolação de decisão conflitante sobre a mesma matéria, em processo do mesmo contribuinte, tratando de mesmo fato gerador, adoto como fundamento a mediação o voto da ilustre conselheira Maria Helena Trajano da Morim, acordo 3201-00247, processo 2009-18, já transitado e julgado, em que a primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão, por unidade de voto, negou provimento ao recurso objeto do recebimento do saldo credor trimestral do COFINS correspondente ao mesmo trimestre do PIS, em discussão neste processo administrativo a seguir transcrito. Dos créditos relativos a despesa de frete na operação de venda ou no suportado pela recorrente, pagamento realizado à empresa domiciliada no país, responsável pelo transporte internacional de carga. Quanto a este aspecto, os fretes gozados correspondem ao serviço pago à pessoa jurídica domiciliada no exterior, explica a recorrente que em suas atividades operacionais, em especial quando a entrega de suas mercadorias comercializadas junto ao mercado internacional, assume o pagamento das despesas com fretes internacionais. Defende que o crédito pretendido de frete é relativo ao frete na operação de venda e não diz respeito a insumo, e sim despesa, tendo como base legal o artigo 3º, inciso 9 da Lei 10.833. Utilizarei a maneira de decidir os fundamentos do voto nessa parte do Acordo 3201-977, de 25 de janeiro de 2016, de relatoria de Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto, julgado nessa turma, que não prevê o direito ao crédito nos termos abaixo. Em relação à glosa de créditos com despesa relacionada ao serviço de frete internacional, não está em discussão o fato de tais gastos correspondem a despesas com frete na operação de venda passíveis, a princípio, de gerar créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS. A fiscalização entendeu que tais despesas não geram crédito, direito a crédito devido a terem como contratada pessoa jurídica não domiciliada no território nacional. A recorrente sustenta ter contratado o serviço junto às pessoas jurídicas domiciliadas no país, condição que é imposta pelas leis 10.833 para a apropriação do crédito. A fiscalização, por seu turno, sustenta que a pessoa jurídica a que se refere a recorrente não é o transportador, mas sim seu agente marítimo. Delimitada a lei, esclarece que o agente marítimo tem por função exercer a representatividade do armador em uma determinada localidade. Sinteticamente, sua função, na condição de auxiliar da navegação, é o de colaborar com a empresa armadora nas tarefas de armação e do transporte marítimo, dentre as quais se destaca a angariação de carga para os espaços disponíveis do navio, entre parênteses, lotes charters, e o controle das operações portuárias de carga e descarga. A definição legal do agente marítimo, por sua vez, enquanto estampada no artigo 1º, inciso 3º da Portaria 4895, da Secretaria de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, ao qual define como pessoa qualificadora para representar um transportador e, por ele ou em seu nome, autorizar todas as formalidades relacionadas com a entrada e despacho de embarcação, tripulação, passageiro, carga e provisão de bordo. O agente marítimo, portanto, é a pessoa jurídica e o armador nomeia como seu mandatário, encarregando-o de representá-lo
comercialmente perante os contratantes de seu serviço e também perante as autoridades administrativas dos portos de partida e destino. Em relação à sua natureza jurídica, opera o agente marítimo sob figura do artigo 658 do Código Civil de 2002, como mandatário profissional do armador, que é verdadeiro encarregado do serviço de transporte. O STJ se pronunciou nesse sentido, conforme o voto proferido pela ministra Eliana Calmon, da qual se extrai o excerto abaixo transcrito. O agente marítimo, relata Daniele Machado Soares. O agente marítimo e sua responsabilidade jurídica, Revista Direito, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, número 63, abril de 2005, página 52, surgiu como mero auxiliar dos capitães dos navios dos portos estrangeiros. Nessa função, apenas facilitam o trâmite e os despachos diante das autoridades locais e dos comerciantes. Com a evolução do comércio marítimo e o aumento da atividade das embarcações, passou a praticamente substituir os capitães no tocante às questões técnicas provenientes do negócio marítimo, tornando-se seu representante para atuar em seu nome, por sua conta e nos seus interesses. Hoje, a expressão agente marítimo ou shipbroker denomina pessoas encarregadas pelos armadores ou por quem, às suas vezes, faça em cada caso particular, temporário ou permanentemente, do mandato de realizar as operações comerciais que geralmente corresponderia ao capitão ou armador, nos portos de carga ou descarga, de ajudar o capitão em qualquer operação e de cuidar dos interesses do navio e da carga, não só perante as autoridades, mas também nas relações privadas. O agente marítimo compromete-se a representar o navio em terra, praticando em nome do armador ou capitão os atos que esse teria de realizar pessoalmente. Vale para isso de contrato consensual bilateral oneroso, que corresponde perfeitamente à ideia de mandato profissional, figura jurídica tratada no artigo 658 do Código Civil de 2002. Em sendo esta natureza contratual existente entre armador e agente marítimo, os valores pagos foram pela recorrente ao agente marítimo pelo frete internacional de carga, na condição de mandatário das empresas, dos patradores. Estes armadores que efetivamente receberam tais valores. Como consequência, em sendo o agente marítimo um mero representante da pessoa jurídica que efetivamente prestou serviço de transporte, atuando por meio de verba de representação paga pela empresa transportadora, deve-se verificar, para fins de atendimento da vedação prevista no artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 10.853, o domicílio da empresa que presta o serviço de transporte e não de sua mandatária. Assim, tendo em vista que os contratos de transporte foram firmados com pessoas jurídicas necessitadas no Brasil, mostra incorreta cláusula promovida pela autoridade fiscal, devendo ser mantida a decisão recorrida neste ponto. Portanto, o fato é fato em controvérsia que a oferta prestada por pessoa jurídica no Estado exterior não gerando direito ao crédito. Esse daqui é de COFINS, o nosso aqui é PIS. Tá? A mesma coisa. Quanto à incidência da Selic, por conta da decisão do STJ no RESP 1.767/95, que transitou em julgado em 20 de maio de 2020, eu estou aplicando para reconhecer o direito da contribuinte de ter o seu ressarcimento deferido depois de decorridos os 360 dias da pedido de protocolado ou transmitido. Quanto à recomposição dos saldos de ano anterior, a Lei 10.637, que prevê o recebimento do descrédito do PIS vinculado à exportação de mercadorias, como presente caso, assim dispõe. A contribuição para o PIS não incidirá sobre as receitas decorrentes de operações de exportação para o exterior, venda comercial exportadoras, na hipótese de retirar a pessoa jurídica para utilizar o crédito aprovado na forma do artigo 3 para fins de 1. Dedução do valor da contribuição a recolher
decorrente das demais operações do mercado interno. 2. Compensação com débitos próprios do vencimento relativo a tributos e condições administrados pela Receita, observada a legislação específica. 3. A pessoa jurídica, até o final de cada trimestre, não conseguir utilizar o crédito por qualquer forma prevista no parágrafo 1º, poderá solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. Segundo esses dispositivos legais, o que é passivo de ressarcimento, compensação, é o saldo credor trimestral, e não o saldo acumulado, seja de anos anteriores, seja do respectivo ano calendário. Dessa forma, apurado saldo credor no trimestre, cabe ao contribuinte solicitar seu ressarcimento, compensação, mediante a transmissão do PER-DECOMP, e não acumular os saldos anualmente. Assim, não há que se falar em recomposição dos saldos trimestrais de anos anteriores por força de decisões administrativas favoráveis ao contribuinte em outros processos. Então, mesmo que eu quisesse, não tem como determinar a recomposição desse saldo, porque estão discutindo em outros processos que estão caminhando por aí. Então, eu estou também negando o provimento com relação a esse. Então, em face de todo exposto, rejeita as preliminares citadas no recurso voluntário e no mérito do provimento parcial para reconhecer o direito do contribuinte utilizar o percentual de 60% da alíquota prevista no artigo 2º da Lei 10.637 para o quadro presumido da agroindústria, bem como o direito à atualização monetária do ressarcimento deferido pela taxa Selic depois de decorrido o prazo de 360 dias, contado da data da protocolização do respectivo pedido. É meu voto. Podemos votar? Posso falar aqui? Pode. Ô, Zé Adão, tô tentando aqui achar, você citou até aqui, achei. Lei 12.350 de 2010, é isso, né? É. Porque na questão do ressarcimento do crédito presumido da agroindústria, você se pautou na decisão da Câmara Superior por uma questão de segurança jurídica, né? E a Câmara Superior decidiu sobre esse mesmo Sim, período. o mesmo contribuinte, mas aqui... Não, mesmo período. Só que lá foi uma auto-infração, que eles lavaram a auto-infração sem exigência de crédito tributário, determinando que eles tornassem esse crédito, entendeu? Então, lá foi uma auto-infração. Aqui é um ressarcimento. Aqui é a DECOMP. Tá. Então, o que ele fez? A Câmara Superior, quer dizer, eu acho que essa lavratura de auto-infração sem exigência de crédito tributário, para mim, só vem para atrapalhar, porque, de qualquer maneira, isso vai ter de ser decidido na DECOMP. Então, o que aconteceu? A federação foi lá, lavrou uma auto-infração sem exigência de crédito tributário, determinando que eles tornassem os créditos presumidos da agroindústria do IPI e disse que não tinha direito de compensar também. Certo. E, então, agora, esse aqui é o processo da DECOMP, do mesmo período. Sim, então, mas assim, eu só estou querendo ver a redação da lei aqui, porque depois veio uma lei em 2010 permitindo o ressarcimento. Sim. E aí é uma questão de lei, né, dando... eu não sei a turma o entendimento dos colegas aqui, mas eu acho que você poderia não seguir, né, a decisão. Qual que é o dispositivo, qual que é a lei mesmo que fala que você pode ressarcir? A lei 12.350 de 2010, é isso ou não? Eu acho que é. 12.350 de 2010. Agora eu não estou lembrando qual que é o artigo. Eu acho que esse assunto foi abordado no voto do Dr. João Adão anterior. Foi, né? Questão da agroindústria, de poder ser ressarcido. Tem um marco temporal lá. A partir de 2006. Aqui poderia, que é 2009. Esse aqui é de 2009. Tem que ver, tem umas condições específicas. A partir de 2006, mas sob determinadas condições. Isso. Depende, inclusive, do produto que está trabalhando. Uhum. Isso aqui é 2009. Então, talvez esses produtos dele aqui desse direito, eu não sei. Tem produto que dá direito, tem produto que não dá direito, é meio confuso. Mas em função da decisão da Câmara Superior é que eu adotei isso daqui.
Dá para falar, pô, mas a Câmara Superior já mandou, agora você vai fazer o contrário? Não, não Aí eu sei. concordo com você também. Não, você não precisa de seguir a Câmara Superior. Mas, no meu caso, eu vou manter aqui, vou seguir a Câmara Superior. Então, eu só queria ver o dispositivo para ver se enquadra aqui. Não, pelo período, a lei, o auto de infração, quer dizer, o fato gerador aqui é do segundo trimestre de 2009. E a Certo. lei passou a permitir. E ela permitiu, tem várias condições lá também. Eu já fiz uns processos de Aqui, achei. compensação de PIS e COFINS aí, crédito presumido. A partir de 2006, o cara tem que apresentar o pedido, acho que a partir, não sei, de 2008, Então, é isso que eu outra a partir Artigo de 50, 2000. né? Isso, É o porque artigo 50. ele determina a data do pedido, né? Ele fala assim, só pode pedir a partir de tal data, né? Exato. Aí ele fala que 2009, ele pode pedir a partir de 1º de janeiro de 2012. De quando que é esse PERDComp? É de 2009, né? Não, o período, mas e o PERDComp? Quando É foi 2009. O Perdicomp também deve ser 2009. Se então, for uma... então ele não estaria beneficiado Eu não pela lei. sei, eu não sei. O Perdicomp aqui eu não sei. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Senão eu vou abrir o processo aqui para te falar. É de 2009, Então, agosto. não estaria beneficiado pela lei, não. Então, O Perdicomp é 2009, né? Também. então tudo bem, Ari não, doutor Jadão. Agora, uma outra dúvida que eu fiquei, se nenhum crédito ressarcível está sendo dado, porque o crédito da agroindústria não é ressarcível, porque ele não está nem dentro da lei 12.350, né, porque ele pediu antes de 2012, então acho que não tem aplicação aqui a correção monetária, né? Tem, eu não sei quanto tempo que demorou a DRF lá, porque a DRF deferiu um pedido. Deu uma parte. Deu uma parte. Entendi. Tá bom, entendi. Também se não tiver, né, não vai aplicar. Então, Tá. mas eu respeito, porque vocês que são doutores em lei aí, eu vou muito, porque eu já também me entendo nesse privado, não, você, o que não atrapalha, né? Não, tiver direito. Não, aí né, fica para liquidação, né? Se na liquidação lá foi um deferimento parcial do PERDComp e foi depois de 360 dias, você vai aplicar esse seu resultado aqui. Ele vai ter uma marreca lá para recuperar. Okay. Não, perfeito. Obrigado. Era só isso, presidente. Ok, por favor. Podemos passar a votação então? Nós vamos votar o item 34 da pauta. Doutora Lívia. Presidente, você está muito baixinha. Sua voz está muito baixa. O seu som está baixo, Lizinho. Eu peguei o problema aqui. Vou tentar tirar. Está me voltando, muda alguma coisa ou não? Fala novamente. Tá. Não melhorou ainda. E agora? Melhorou Agora bem. sim. Agora sim. O negócio tá maluco. É que eu pus uma câmera externa com microfone externo e, em vez de ajudar, às vezes atrapalha. Então, nós vamos iniciar a votação do item 34. Doutora Ari? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Com o relator. Acompanho, presidente. Está ouvindo? Acho que ela travou. Travou. Ah, Ficou em choque com o seu voto. Pronto, voltou. Votou sem som.
Tá muito baixinho. Mudou alguma coisa? Agora sim. Agora tá bom. Sim? Eu não sei Sim. nem o que aperto aqui, mas eu começo a mexer e ele muda. Eu estava chamando a doutora Jusileia para votar? Acompanhe o relator. Doutora? Acompanhe Agora o acho que relator. eu não estou ouvindo a Jusileia. Ela acompanhou. Vocês estão? Acompanhe. Peraí. Então, Doutora Jusileia? Acompanhe o relator. Obrigada. Acho que era o meu aqui. Eu também acompanho o relator, então é provimento parcial por unanimidade de votos, nos termos do voto do relator, e assim encerramos o item 34 da pauta e passamos para o item 35. Presidente, esse 35 é exatamente a mesma igual, só mudou o trimestre. Aquele foi no segundo trimestre, esse aqui é o terceiro trimestre. Tá, então, ó, então passamos ao 35, recorrente à mesa, Dux Frango Sul S.A. Agrícola, de relatoria do Dr. José Adão. Se eu puder resumir, talvez? Só leu a conclusão? Sim, é idêntico, não? É, igualzinho, só mudou o trimestre. Em face do exposto, rejeita a disciplinar citada no recurso notário no método de provimento parcial para reconhecer o direito de o contribuinte utilizar o percentual de 60% da alíquota prevista no artigo 2º da Lei 10.637 para o cálculo do crédito presumido da agroindústria, bem como o direito à atualização monetária do oferecimento deferido pela taxa Selic depois de decorrido o prazo de 360 dias, contado da data da protocolização do respectivo pedido. Muito obrigada. Passemos à votação do item 35, doutora Ari. acompanhe o relator. Obrigada, doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia. Acompanhe o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial nos termos do voto do relator no item 35. Agora, pelo meu controle, a gente passa para o 49, é isso? Então, é o item 49, cuja recorrente é Fazenda Nacional Braspress Transportes Urgentes Limitada, de relatoria da doutora Semira. Mas, por favor, doutora. Obrigada. Está na pasta. Esse processo ele é de março de 2020. Ele saiu da pauta por causa daquele mandato de segurança que a gente teve que observar. Aí ele não voltou mais em função do valor até agora, com o aumento do limite, né? Naquela época, a gente ainda a gente discutia muito ainda a questão do parecer normativo número 5 e o reflexo dos repetitivos nos casos que já corriam de insumos, né? Ficava aquela dúvida, a fiscalização ela foi num sentido, de repente o parâmetro de decisão é outro. Então, naquela época, a gente fazia bem mais diligências de adequação do que a gente faz agora, né? Lembro que naquela época a gente fazia muita diligência para esclarecimento de processo produtivo, ligado com o apontamento de cada insumo em cada fase e manifestação da autoridade quanto parecer normativa número 5. Na pasta tem as duas propostas, né? A resolução eu tinha feito naquela época, e aí, um ano e tanto depois, eu repensei e realmente fiz o voto de mérito. Na discussão dos insumos, para chegar à conclusão de que algum insumo seria ou não, algum dispêndio seria ou não insumo, eu acabei utilizando as informações do recurso voluntário e também utilizei inerência à atividade, tá? Mas eu sinto que há créditos que, se talvez a gente tivesse um detalhamento maior, a gente concederia. Por isso, até que eu estou esclarecendo a questão da resolução, porque a gente não tem nos autos um laudo, tá? E foram muitas glosas. O motivo das glosas
totalmente a aplicação das ienes, né? Então, não se consumia nem bens, nem serviços no processo produtivo, então não era insumo. Foi nesse sentido. E aí tem a listagem de todos os insumos. Até copiei a planilha do fiscal, tá aí nesse arquivo Excel. Copiei o recurso voluntário, o TVF e, enfim, eu acabei seguindo a linha do mérito, analisando as informações do recurso voluntário e a inerência da atividade, coisas que a gente bate o olho na prestação do serviço e fala, bom, em relação a essa atividade, não tem como não ser insumo. Então, nessas duas situações que eu consegui fazer o voto de mérito, mas a gente não tem esclarecimento de todos. Muitos deles me parecem que seriam, mas me faltou elementos para dizer que seriam insumos. Tá? Então, eu posso passar o voto de mérito, ou eu tenho que propor uma preliminar de diligência? Você está sentindo a necessidade da diligência? Assim, Eu ia falar. Você, como relatora, entende que o contribuinte ele pautou o seu recurso numa outra premissa, alegando despesa necessária do imposto de renda, e que se agora ele fosse o fiscal fosse provocado para se manifestar, ele mesmo já reconheceria vários insumos? Se você está sentindo isso, eu acho que você poderia propor. Não, eu sinto, sendo bastante sincera, eu gosto de diligência também. A fiscalização glosou com base nas ienes. Ele se defendeu com o conceito de imposto de renda. DRJ julgou no parecer número 5. Recurso foi no parecer número 5 repetitivo. Tá? O recurso já veio. O recurso já veio. A adesão da DRJ também já veio, tá? Então, no meio do caminho, a DRJ também já foi vinculada ao parecer número 5, tá? Então, ela aplicou visivelmente em função de olhar as rubricas, porque a gente não tem um laudo. A gente tem o descritivo que ela fez no recurso voluntário, a gente não tem um laudo falando, olha, isso aqui é isso, aqui é... Né? Ele juntou globalmente, essa fase aqui tem essas despesas. Mas pela falta do laudo, eu acho que poderia haver mais insumos a serem concedidos, tá? Mas não impossibilita o julgamento por causa do já tanto da decisão da DRJ quanto do próprio recurso. E até ele mesmo usou a essencialidade no sentido, desde sempre, no sentido de que tudo permitiria crédito, né? Então, não é aquele recurso tudo ou nada. A fiscalização glosou com base nas ienes e o contribuinte defende imposto de renda. Não é mais essa situação estanque, né? Está mesclada. Sendo que, desde o início, ainda sem o repetitivo, já houve a argumentação de que tudo seria essencial. Aí, assim, já aconteceu de ter casos meus que foi a mesma coisa, despacho decisório com base na iene. Aí acontece ou a DRJ ainda na base da IN, ou já com base no repetitivo, e o recurso voluntário já é com base no repetitivo. E aí ele traz os demonstrativos de onde está a essencialidade. Acho que cumpriria ao recorrente trazer no recurso voluntário, já que já tem ali o parâmetro de como será feita a análise, né? Pedir para ele trazer esse laudo agora, eu não sei. Não sei se seria útil. Eu coloquei para ser sincera com vocês, mas pela ausência do laudo, eu fiz o mesmo que a DRJ. Mas consegui identificar outros insumos que a DRJ não conseguiu, porque achou que não tinha prova. Mas eu segui muito a linha do que é inerente à atividade, que aqui é uma empresa de transporte. E usando também a descrição dele no recurso voluntário da atividade. Tem uns que eu fiquei em dúvida, que parece que seriam, mas por falta de especificação melhor, eu acabei não concedendo. Mas aquilo que foi possível conceder com base nas informações que ele trouxe, eu concedi. Eu só fiquei com a impressão realmente de que coisas poderiam a mais ser deferidas caso tivesse um laudo. Ele concordou com parte das glosas que já parcelou, né? Sim, parte sim.
inclusive de glosas aqui, que aparentemente ele teria direito. Entendo que não. As duas glosas que ele fez de parcelamento foi que ele tinha tomado crédito de contribuição ao INSS. E essa aqui? E a tá aqui. outra Serviço seria... prestado por transportadoras. Então, isso daí seria subcontratação de serviços de transporte tomados de pessoa física e de Simples sim. Nacional, que a legislação limita o acreditamento a 75. 35. E ele ok. tomou 100. Então, a glosa foi de 25. Sim, não, Então, essa ele parcelou e a do INSS. Não, a dúvida exatamente era isso. Falou, mas esse serviço de transportadora, mas agora é porque era pessoa física. Glosou 25% e aceitou 75%, porque a legislação fala em 75%. Acho que se você, então, acha que tem condição de julgar... eu consegui redigir um voto, só estou sendo bastante sincera, que algumas coisas eu fiquei em dúvida, mas acabei não concedendo por falta de um detalhamento maior. E também tenho que confessar que eu concedi algumas coisas considerando a atividade. Bom, se essa atividade de transporte, não tem como isso aqui não ser insumo. Por exemplo, licenciamento de carro, né? Por exemplo. Pedágio. Pedágio. Né? Então, eu segui essa linha. O que era possível extrair do recurso, mais o que seria inerente à atividade. Aquele insumo que você vê, não, isso aqui não tem como uma empresa funcionar de transporte sem isso aqui. Seguro de carga. Eu acho assim, não, mas eu acho assim que se estivéssemos falando de um processo, aqui é um funcionamento meu, tá? Se estivéssemos falando de um processo que o recurso voluntário veio ainda com base nas ienes, e aí a CEMINIM sentisse que um desenvolvimento maior hoje com o conceito atual de essencialidade esclareceria várias glosas que estão sendo mantidas, eu assim, aceitaria, eu vejo como muito pertinente a diligência. Mas como o recurso voluntário já veio no recurso especial, já veio com base no recurso especial e no parecer 5, acho que o contribuinte poderia ter trazido já algum elemento, né, de mostrar a essencialidade, já que o critério não era mais despesa necessária, né, ou seja, tudo aquilo que é operacional. Então, eu compreendo a CEMINIM de ter feito também o voto, porque tem esse ponto, né? O contribuinte já fez o recurso voluntário e a DRJ também já decidiu à luz do parecer 5, né? E outro aspecto também é que a gente, sempre que analisa insumo, a gente, quando não reconhece, diz que não tem realmente a característica de insumo ou não houve prova, né, de que aquilo seria um insumo. Então, não foge muito dessa regra do que nós já estamos fazendo. Não pode esquecer que é um pé de comp, né? Também. Enfim, eu gostaria, então, de ter feito essa introdução para vocês. Me parece que vocês não estão inclinados a fazer a diligência, então não vou propor, vou passar direto ao voto. Todo mundo Sim, eu estou inclinado a fazer diligência. Você está... Porque eu senti que você insistiu no fato de que você ficou insegura em alguns itens. Mas isso acontece em tudo que a gente analisa de insumo, né, gente? Tem uns que a gente não sabe dizer, então nega, não sabe porque não está claro, né? Mas se alguns itens você teve que presumir, eu acho que se você se sentiu inseguro e você acha que tem itens que, pelo jeito pode ser, pelo jeito não pode, eu sou favorável a uma diligência. Mas acontece, a mesma coisa. Acontece que nesses processos de insumo sempre tem aqueles que a gente não concede por falta de especificação. Então, aqui a gente não estaria fazendo nada diferente do que a gente já faz em outros casos, tá? É que eu fiz essa introdução toda porque, realmente, eu fiquei com a impressão que alguns outros poderiam ser, mas não temos certeza, mas isso é um ônus do contribuinte, considerando isso que o Salvador já colocou, no sentido de que desde sempre analisou a essencialidade, né? E a DRJ seguiu parecer, ele também continuou na mesma linha de essencialidade, tá? Que naquela época, março de 2020, a gente fazia muito mais diligência do que a gente está fazendo agora. O que aconteceu ao longo do tempo é que a gente foi vendo que eram poucos os casos que, de fato, precisariam a conversão de diligência para adequação ao novo contexto de insumo,
né? Antes eu tinha a impressão que sempre que tivesse a discussão de insumo, não tem laudo e mudou o contexto por causa do precedente do STJ, eu achava que tinha que fazer diligência. Ao longo já faz 1 ano e meio isso, então, ao longo desse tempo todo, a gente mais julgou do que fez diligência. Tá, elementos para julgar, a gente tem o quê? A gente tem a descrição da atividade dele e a gente tem a clareza do dispêndio relacionado à atividade. Então, algumas coisas pela descrição dele do processo empresarial dá para inserir, outras não dá por falta de maior esclarecimento. E também em relação à atividade de transporte, obviamente combustível de aeronave seria insumo, por quê? Porque ele presta serviço de frete com aeronave. Peraí, a Sabrina me fez uma pergunta e eu fui verificar aqui no início do recurso voluntário para ver. Sabrina, faz a pergunta para todos. Se for um pet o debate está aberto. Se for um pet comp, eu acho que ele teria que ter trazido essa questão da essencialidade mesmo no recurso voluntário, já que já tinha essa concepção do RESP. Não, na verdade, eu estou olhando aqui, é um auto de infração. Um auto de infração, né? Um auto de infração. Acho que seria pertinente, sim, uma diligência. Mas o auto de infração, a questão dos créditos ainda é ônus do contribuinte, né? Porque se ele não comprovou que eram insumos, por isso foi lavrado o auto de infração. Tudo bem, mudou o contexto, mudou o parâmetro de análise. Uhum. Mas se é ou não insumo, continua sendo essa prova do contribuinte, né? Porque a prova do fisco, à época, ele fez. Ele falou que aquilo ali não se consumia na prestação de serviço. Né? É o conceito da IN. Então, a prova que cabia ao fisco na época foi feita. Entende a diferença? Entendo. Mas aí o contribuinte se defendeu, aí, claro, ele teria que apresentar a contraprova dizendo por que era necessário ou essencial, né? Mas acho que quando tem um auto de infração, essa falta de especificação de onde está sendo utilizado poderia ser complementada na diligência, né? Se fosse um pé de compra, eu acho que eu assim, eu teria mais convicção em não aderir à diligência. Mas com auto de infração, estou balançado agora. E aí, o que vocês acham? Eu acho que tem que fazer diligência. Eu sou favorável a julgar, porque é uma atividade bem específica. Eu já dei olhando aqui, adiantando o que a doutora Semines fez aqui, eu acho que a maioria que dá para definir certa segurança, se é insumo ou não. A empresa transportadora, seguros de frota, pintura de frota que a DRJ já deu, então já entrou no conceito aí de insumo do STJ. O entendimento, eu julgaria. Eu não sou desfavorável a nenhum dos encaminhamentos que a doutora Semira me der. Então, o que ela encaminhar aí, eu acato, tá? Porque sempre temos como julgar de acordo com os autos, né? Até mesmo aqui no CAF, se encaminharmos por uma diligência e formos vencidos, temos que trazer o mérito, não é assim? Então, ela trouxe o mérito, ela trouxe o julgamento. Mas se a doutora Semira achar adequado, melhor encaminhar para uma diligência, sem problema. Sendo sincera, é isso que eu quis colocar. Eu realmente, ao longo de março de 2020 para cá, a gente tem feito mais julgamento. E essa situação de que a DRJ já julgou com base no parecer, a gente também já enfrentou. E eu fiz esse desvio porque, na época, eu achava que era diligência. Tanto é que eu acho que, na época, eu nem tinha trazido o mérito de tanta convicção da existência de necessidade de uma diligência. Mas, como a doutora José Adão colocou, é possível julgamento e é possível deferir muitas coisas. E o contribuinte colocou o bloco de despesas em cada parte da atividade dele. Ele poderia ter feito de uma maneira mais completa e dá para a gente reconhecer mais insumos? Poderia. Mas o que ele fez deu para verificar algumas rubricas mesmo. Até porque ele colocou lá, essa fase é isso e isso. Algumas ele fez detalhamento, outras não.
Por exemplo, ele sustenta o creditamento de filiais. Só que ele não diz o que a filial faz, ele só fala que a filial é responsável pelo coração do negócio. Tá bom, mas quais são as fases e quais são, então, as disciplinas? Né? Então, isso, acho que mesmo em diligência, talvez seria dar uma oportunidade, de novo, que ele já teve. De dizer o que de fato foi utilizado naquelas filiais, que de tão importante assim foi utilizado. É isso que eu disse que está sem especificação. Mas toda a tentativa dele de especificação no recurso foi analisada. Seja pela DRJ, seja aqui pelo meu voto. Tem também o outro lado da gente devolver o processo e pode ser que a autoridade de origem mesmo já conceda algumas outras coisas. Mas, enfim, as outras foram 5 blocos de glosas, né? A DRJ reverteu 1, tem recurso de ofício. Em relação às outras 4 glosas, que são serviços 1, 2, 3 e 4, o 2 foi parcelado. Né? Então, a gente tem para análise de todas as glosas, a gente tem... Deixa eu olhar aqui. A primeira parte, serviços glosados 1, que o motivo da glosa não foi porque era insumo. Foi um motivo de aproveitamento errado. Aí, a glosa número 2 foi parcelado. A glosa número 3 foi creditamento de serviço de pessoa jurídica, mas claramente funcionários travestidos de pessoa jurídica. Tanto é que houve também uma fiscalização em relação à contribuição previdenciária, autuação em contribuição previdenciária. Então, essa já também não é exatamente a questão de discutir a essencialidade. Aí sobra o grupo 4 de serviços. Aí sim, a gente tem para analisar companhia aérea, descontos concedidos, indenização por avaria, só que esses aqui o contribuinte especificou tudo. Então acho que dá para julgar, hein? Acho que dá para julgar, hein, Seminetos? Ele foi... Acho que você conseguiu aí identificar as coisas. Ari, como você está aí? Olha, eu, pelo relato da doutora Semiramis, eu acho que por cautela, por segurança jurídica. Eu acho que não custa nada fazer uma diligência, de repente a própria fiscalização reverte todas essas glosas. Já que existe essa indecisão, se deve ou não se deve fazer, eu acho que deve mandar para fazer diligência, porque pelo jeito, pelo que eu estou vendo, tem insumo aí que não dá para saber se é ou não é, vai ser por presunção. Ele é uma transportadora, então ele tem direito a isso. Mas e quem sabe se isso é insumo dele ou não? Só ele. Ou a fiscalização indo lá. Eu sou favorável a uma diligência. Então vamos submeter a votação. Eu não fiquei com dúvida em todos, não. Eu fiquei com dúvida em bem poucos, para ser sincero. Bem poucos. Porque, por exemplo, ele colocou pintura predial. Né? Não preciso de laudo para saber que não seria insumo aqui. Né? Concordo com você, mas eu estou dizendo que eu sou favorável a uma diligência. Se você propor, eu concordo. Se você não propor e for ao voto, eu vou votar com você. Vou ver o que eu posso fazer o seguinte, eu não vou propor a diligência e os insumos que eu fiquei na dúvida, quem sabe vocês conseguem esclarecer, porque são outras óticas do processo dele de prestação de serviço. Entendeu? Também, então, talvez vocês consigam também ajudar nisso, né? Porque, querendo ou não, a gente tem despesas que você olha e fala, putz, não tem como. Pedágio não tem como. Seguros, monitoramento, rastreamento de carga, né? O combustível da aeronave que ele usa para fazer o Aeroexpress dele, que é a entrega das encomendas dos clientes. Tem coisa que... Mas isso ele pediu no recurso? Ele pediu tudo. Ele pediu tudo, ele fez detalhamento de alguns,
Alguns que ele não fez detalhamento, eu acho que é plenamente possível dar olhando a descrição do serviço com o que ele faz. Agora, por exemplo, serviço de motoboy. Eu não tenho como dizer que foi aplicado no serviço de transporte. Porque pode ser motoboy também da parte administrativa, entende? Sim. É isso que eu chamo de fato de detalhamento. Entendeu? É por isso que eu disse que talvez outras coisas seriam. Nesse sentido. Não. O exemplo do motoboy é um exemplo Então, a nítido decisão é disso. sua. Se você sente que o que está no processo permite você julgar com segurança, então vamos ao voto. Sem problema. É você quem vai decidir, Semira, você que estudou o processo. Você sabe mais do que a gente. Eu acho que é possível ir para o mérito, tá? Mas Então, isso não acontece só aqui. Em outros casos também. Se tivesse laudo, em outros casos que a gente analisa, talvez mais insumos seriam concedidos. Sempre a gente fundamenta o que nega como falta de especificação. Né? Falta de prova, falta de... Eu sempre tive essa dificuldade em analisar esses processos aí de PIS/COFINS acumulativos, esse processo de ressarcimento. Então, eu sempre adoto a seguinte tática. Eu começo fazendo logo o voto. Né? No final, sempre dá para fazer. Sempre dá para fazer. Então, se é possível, vamos em frente. Então, mas é o relator que sente isso, né? Ele que estudou o processo, ele que sabe se tem condições ou não de julgar, lógico. Eu até escrevi sobre isso no livro, qual era o reflexo desse repetitivo nos processos em andamento. Então, os que começavam, os que estavam em trâmite, os que já estavam julgados, as conversões em diligência. Então, eu fiz todo um estudo sobre isso. E aí fui pensando que há casos em que a gente pode julgar direto, mesmo tendo mudado o parâmetro. Né? Claro que se ele viesse aqui e falasse, olha, pelo conceito de imposto de renda, tudo é essencial. E não tivesse nem explicado por que é essencial, aí a gente teria problemas. Mas sempre dá para decidir, até para negar tudo, né, Marco? Enfim, é uma evolução, né? Porque o voto que eu trouxe ano passado era só a diligência. Mas a maturidade era outra, né? Depois eu escrevi esse trabalho e a gente foi julgando um monte de situações. A gente concedeu muita coisa. Né, pegando o processo em andamento com o repetitivo. A gente fez poucas diligências nos últimos tempos, se a gente for puxar o histórico. Diligências, então, nesse sentido do parecer número 5, a gente fez poucas nos últimos tempos. A gente tem ido para o mérito. O que também me levou a repensar, além de ter escrito sobre isso, é que eu fazia tudo diligência quando surgiu esse parecer de insegurança, de preterição dos direitos de defesa do contribuinte. Depois, conforme o Marcelo foi relatando esse tipo de caso, eu fui vendo que não, tem exceção, tem caso que dá para julgar mesmo com a mudança de parâmetro. Ok, então é isso. Posso passar ao mérito? Pode. Sim, pode. O que eu pretendo fazer, então? Cada glosa eu fui especificando o que foi glosado, qual foi a defesa da empresa e o que eu estava concedendo, tá? Então, acho que dá para pular o relatório, porque todas as glosas eu vou trazendo. Qualquer coisa a gente pode voltar. Só lembrando que a gente tem um recurso de ofício, tá? Então, eu queria começar pelo julgamento do recurso de ofício. A DRJ determinou a realização de uma diligência da verificação dos valores glosados a título de contribuições para o INSS. A diligência acusou que a fiscalização duplicou valores em alguns meses, então, por isso, o cálculo dela foi errado. Então, foi revertida a glosa em relação ao que não era a base de cálculo da glosa. Por quê? Porque a fiscalização computou errado, computou mais de um mês duplicado os valores, tá? Então, essa foi uma das reversões, exoneração de valor, por ser um ato de infração, que está sujeito ao recurso de ofício pelo valor, porque o auto em si, ele é bem alto, né?
E a outra reversão foi porque a DRJ aplicou o parecer número 5 e entendeu que os bens glosados pela fiscalização, que na verdade estavam ligados a prestações de serviço que utilizam aqueles bens, ela reverteu com base no parecer número 5. Então, ela reverteu glosas como pintura do carro, serviço de chassi, serviço de licenciamento, né? Então, ela reverteu isso. Então, os 2 pontos de recurso voluntário são esses. Em relação à desoneração do valor da contribuição do INSS, ela é mais que devida, uma vez que foi erro na composição da base de cálculo. Então, aí eu nego o provimento do recurso de ofício nesse ponto. Em relação ao que a DRJ concedeu, ela concedeu alinhamento de veículos, funilaria, combustível, pintura de roda, estepe, proteção lateral, caixa de bateria, estribos, paralamas, chassis, espelhos retrovisores. Então, é uma atividade de transporte. Ela faz transporte rodoviário e também aéreo, né? Então, eu concordei com a reversão da DRJ porque ela justificou. São diversos serviços empregados em bens que compõem os ativos da empresa, como a sua frota de veículos utilizados diretamente na sua atividade fim. Então, está corretíssima aqui a DRJ na reversão das glosas. A única questão que eu reverteria aqui é que no meio da lista, você olhando o que a DRJ deferiu, ela deferiu todo o valor glosado, só que olhando a lista de glosas, no meio disso tudo aqui que ela concedeu, tinha lá uma pintura de prédio. Então, eu só votei por excluir a pintura do prédio. Certo? Ficou claro? Foi muito nítido, assim, tem a lista com isso tudo que ela citou no voto, né? Posso ler outra vez: alinhamento, funilaria, combustível, rodas, steps, proteções laterais, caixas de bateria, estribos, paralamas, chassis, espelhos retrovisores. Tá? E ela reverteu 100% desse item de bens glosados. Só que olhando a lista dela, eu vi que tem pintura de prédio. Então, eu só excluiria a pintura de prédio. Então, o recurso de ofício eu daria só parcial provimento só para retirar a pintura do prédio. Certo? Ok? Dúvidas? Indigestões? Foi aqui que eu disse que olhando, especificando ali o que foi glosado, dá para a gente ver mesmo sem laudo, né? Foi isso que eu quis dizer, a pintura do prédio não é. A gente vai votar o recurso de ofício, presidente, eu posso continuar? Acho que ela não te escutou. Mas por mim pode seguir. Eu estou sem o microfone, pode continuar. Então, passando ao recurso voluntário, primeiro o esclarecimento que eu faço na página 8. A exigência remanescente das contribuições calculadas sobre o INSS, que ele tomou crédito, tirando a parte de erro de cálculo que já foi revista no recurso de ofício, o que sobrou ele parcelou. Então, está fora da análise do recurso. Tá? Em relação aos valores transportes agregados, que são as glosas especificadas pela fiscalização como 2, ele também parcelou, então está fora da nossa análise. E quais eram essas glosas relacionadas aos serviços 2? É aquilo que eu contei para vocês, que ele subcontratou de pessoas físicas e empresas do Simples. A glosa foi 25%, porque a lei prevê o crédito só de 75%, no caso do Simples, da pessoa física. Tá? Tinha sido essa a glosa feita, mas como ele parcelou, também a gente não está em análise essa parte. Então, queria pular essa página 8, enfim, porque é a questão de mudança de posicionamento de insumo, que para a gente nunca foi uma mudança real, né? A gente já fazia um conceito intermediário. Queria passar para a página 10. A DRJ, então, ela concedeu aquilo que nós tratamos em recurso de ofício, revertemos só a pintura de prédio, e ela disse que, em relação ao resto, não tinha comprovação. Eu entendi diversamente de que, com base no recurso voluntário, a descrição dele dos itens
dos que ele fez em recurso voluntário, mais a descrição da prestação de serviço, eu acho que é possível analisar outros serviços, sim. Foi o que eu fiz. Então, ele presta serviço de transporte rodoviário de carga a frete, encomendas por conta própria de terceiros, no âmbito municipal e interestadual, agenciamento de carga aérea doméstica e internacional. Então, ele tem várias filiais e vários postos de coleta no território nacional. Então, ele descreve o seguinte processo: coleta da encomenda, transporte até o armazém mais próximo da empresa, recepção, armazenamento, consolidação dos volumes, distribuição para os destinos locais ou para filiais, através de veículos próprios, de terceiros ou por companhias aéreas. Recepção da carga consolidada e transferida de outras filiais, desconsolidação dos volumes, armazenamento, consolidação de novos volumes para redistribuição local ou para outras filiais, através de veículos próprios, de terceiros ou por companhia aérea. Carregamento da encomenda ou carga consolidada em veículos menores, próprios ou de terceiros para entregas locais. Carregamento da encomenda ou carga consolidada para redistribuição a outras filiais através de veículos rodoviários de grande porte, próprios ou de terceiros e por companhias aéreas. A operação que envolve transporte aéreo é realizada em parte pelas companhias aéreas nacionais e denominado na recorrente como serviço Aeropress. Então, aqui ela conta que tem mais de 1.000 veículos próprios, que coleta as encomendas e que... Com licença, a cada... suporte, eu acho que quer falar, o suporte. Desculpa me interromper, tá, doutora? Imagina. Por favor, Amanda? Presidente, desculpa interromper, é porque deu meu horário. Eu peço que, se vocês for continuar gravando, interrompa junto comigo e aí inicie uma nova gravação. Não, nós não vamos continuar. Você tem que sair agora? Sim. Ok. Não é às 18 que acaba? Bom, meu relógio está atrasado aqui, agora que eu vi. Meu relógio está 17h53. Eu também. São 18 já? São 17h58. Sim. Tá. Bom, não dá para terminar então, né? Não. Porque a gente ainda tá... Mas, pelo que eu entendi, tem a opção de a gente parar a gravação agora e continuarmos com a gravação do Ari, esse término desse processo, por exemplo. Mas é complicado, Teríamos Salvador. que parar agora a gravação por conta da Amanda, que tem que sair. Se quiser parar também tudo hoje e retomar o voto amanhã. Aliás, é o voto só do recurso voluntário, porque o recurso de ofício ela já leu, né? Acho melhor essa segunda opção aí, de recomeçar amanhã com o voto do recurso voluntário. Tá bom. Eu acho, mas eu não decidi nada. Eu acho que a presidente travou. Olha lá, voltou. Voltei? Voltou. Eu acho melhor, então, a gente Encerrar por hoje. A gente retoma amanhã. Tá bom. Então, encerramos a sessão da tarde do dia 27 de julho de 2021. Eu peço, por favor, para que finalizem a gravação.